Bom dia a todos. Bom dia a todos. Um dia frio, né? Até eu queimei o assado hoje. Tava bom de ficar na cama. Então, tudo nessa vida é uma história, né? E a história maior do Brasil começou lá atrás, com a descoberta e, infelizmente, quando começou também veio o negro escravizado para o Brasil. E não me toque, pesquisando assim, eu faz anos que faço a feijoada da O Negro e Não Me Toque, né? E a gente sempre está muito envolvida com isso. Infelizmente, os relatos são poucos da chegada do negro e Não Me Toque. Só culturalmente, quando o negro veio chegando do Paraná para cá, para desbrandar o Rio Grande, né? Quem aqui é Quadros, Santos, Silva? Ergue a mão. Viu? É culturalmente isso, gente. Porque o negro não tinha sobrenome, né? O negro, ele era automaticamente, quando começou, era a família dos fazendeiros lá que davam, então, o seu sobrenome, que era usado. Não Me Toque, a família mais velha, então, que é uma mistura, tudo virou mistura. Nós somos um Brasil amplo. E, infelizmente, existe muito racismo nesse Brasil, porque esqueceram aqui, da onde que começou tudo isto. Então, a família mais velha que tem aqui é Quadros. A grande parte dos negros que chegaram no Me Toque vieram, na verdade, através de Colorado. Eu sou de Mantiqueira. Quando criança, era uma vila enorme, uma vila... A gente andava assim, passava no meio da vila quando descia, né? Era enorme, cheio, e muita gente, muitas famílias, e foram saindo, foram vendendo, vindo para a cidade, indo embora, para Palmeiras, para tudo um pouco, né? E vieram descendentes, a maioria tinha vindo de Colorado. Que lá começou, por causa dos padres, que eram grande presença em Colorado, trouxeram bastante, né? Auxiliaram bastante eles, os negros, a ter o seu cantinho. Então, era cheio, era muito cheia a nossa vila. Tanto que, se procurar, ela foi intitulada o primeiro Colombo aqui na Me Toque. Mas, infelizmente, só ficou no registro isso, porque nada foi levado adiante. Só ficou no registro. E é uma cidade, assim, que praticamente era uma cidadezinha, que foi praticamente extinta. Todo mundo procurou seu caminho, seu serviço, as terrinhas foram vendidas a preço de banana, porque, infelizmente, era um pouco conhecimento disso, né, que valia o preço, ofereciam lá, a pessoa comprava, né? Ficavam lá, eu quero comprar tua terrinha, fulano, e vendiam a preço de banana. Agora, os únicos que têm ainda o cantinho lá são meus pais. Mas tá só o meu pai, a minha mãe e o meu tio morando lá ainda. Que daí minha irmã, que estava lá com eles, foi embora também, né? Tem os filhos, daí precisa do valor de vida, hoje em dia é caro, né, gente? E todo serviço, quando é honesto, a gente tem que começar ensinando esses valores também para os filhos, né? Que serviço nenhum é feio. Sendo honesto, sendo digno, né? Então, minha irmã foi trabalhar no chiqueirão de porco lá em Esperança do Sul por causa disso. Então, ficou só meus pais lá e os meus tios, então. E ficou assim
todas as terras, assim, agora, há pouco tempo, foi medido, porque eles estavam cada vez mais diminuindo, estavam praticamente na beira do rio, né? Então, ficou só 3,5 hectares. E o meu pai, assim, é uma pessoa que a vida inteira trabalhou para os outros e aceitava tudo de bom grado para não, por mais que doía, né? Culturalmente já é ensinado isto. Aguentar, engolir, ficar quieto. Então, eles, deixa, um dia Deus vai ver, né? E eles ficaram, então, com esses 13,5 hectares. O racismo, e não me toque, começa dentro das famílias. Porque ninguém nasce racista. Como é que tu vai nascer criança odiando outro pela cor da pele? Eu pergunto. Porque o outro esse aqui é mais escuro comigo, eu não quero que chegue perto de mim. Daí começam as brincadeiras sem graça, o bullying, né? Que vocês aí na idade escolar de vocês aí devem ter muitos ter passado por uma brincadeirinha que não gostou. E o racismo, então, começa lá desde que ofende, que dói. Porque em tudo dói, não adianta alegar que, eu não... Não, dói. Porque quando a gente guarda para si, aquilo vai pesando, vai incomodando, vai doendo, né? Então, meu pai passou a vida inteira trabalhando para os outros. Trabalhou 5 anos num lugar que daí eu comecei, com meus 14 anos eu fui para essa família, mas eu comecei a trabalhar fora desde cedo. Às 11 anos já estava nas casas de família, mas a gente ia para a lavoura, tirar as leiteiras, a gente nem enxergava, né? Desde muito pequena. E daí ele se machucou, ficou lá em casa, né? Então, eu com meus 14 tinha que suprir aquela... Que a mãe também estava desempregada, trazer o alimento para a família. Daí um dia o patrão perguntou assim, e o teu pai, como é que está lá? Mas não foi lá perguntar para o pai se ele precisava de ajuda financeira, né? 5 anos trabalhando ali, quase quebra o pé, estava com o pé totalmente detonado, não podia colocar no chão, e ficou por isso mesmo. Daí eu disse, o seu Adão está lá naquele jeito dele. Perguntou para mim, mas quem? Eu sou o seu Adão. Mas quem é o seu Adão? O meu pai. Então, a vida inteira, 5 anos, uma pessoa trabalhando para o outro, né? Chamava o negro uxe, o negro isso, lá vai o negro uxe, traz dele para trabalhar. Não sabia nem o nome, né? Então, para ver que está aqui, enraizado na cultura de Não Me Toque. Não sabia nem o nome do próprio empregado, a não ser o apelido. 5 anos trabalhando para a mesma família, foi isso que aconteceu para o meu pai. E aquilo eu fiquei muito chateada, porque o meu pai sempre para mim foi um exemplo, né, a ser seguido. Tanto que o pai do meu pai é italiano. É da Laveira. E como antigamente, assim, se olhar, a maioria dos casamentos não tinha... Eram casados no padre. Se não casasse no civil, não tinha direito de registrar os filhos. Então, isso aconteceu com meus pais também. Então, meu pai, ele lá com seus 75 anos agora, eu com 50, fui descobrir que o meu pai tinha os olhos azuis. Por causa do quê? Do respeito que eu tinha por ele. O meu pai falava, eu baixava a cabeça, nunca fiquei encarando os olhos do meu pai. E ele, assim, a minha avó era negra, quase chinesa, né? Os olhinhos bem pequenos. Então, o meu avô, italiano. Então, o pai puxou, assim, do italiano, os olhos azuis e a careca. Que é, assim, carequinha, que o meu filho está com trauma agora, que está herdando isso do avô, né? E eu olhei, o meu filho até, nem fui eu que vi. Disse, mãe, como é que a senhora não falou que o avô tem os olhos azuis? Pois eu não sei. Tive que levantar e olhar para o meu pai, porque eu nunca olhei, a não ser baixar a cabeça com aquele respeito. Porque foi uma pessoa que me respeitou muito dentro de casa.
Eu nunca vi meu pai, com os seus 55 anos de casado, ele e minha mãe tem, sem camisa, quando era criança. Por causa que ele só saía do banho vestido perto dos filhos. Por mais calor que ele tivesse, ele estava vestido. Quando jogava futebol, então, que a gente via ele de bermuda, porque jogava lá no Pinheirinho, né? Mas aquele respeito absurdo, né? Que ele tinha por todos que fossem lá em casa. Com os filhos, com as filhas mulher, né? Que eu sou a segunda, tem meu irmão, daí eu era a segunda. Daí nisso veio 3 filhas mulher, né? Então ele tinha aquele respeito que hoje em dia, infelizmente, o dízimo virou brincadeira, né? E isso também é uma quebra de respeito, porque viola o corpo da pessoa, se expondo, né? Então, o meu pai foi uma pessoa assim que eu levava minhas amigas com orgulho na minha casa, meus parentes, por causa que eu sabia que ele ia ter um respeito. Então, a gente... Cor não é nada. Se a gente se cortar, o sangue vai sair igual. Ninguém tem o sangue azul. Todo sangue é vermelho. Se a gente se cortar, o sangue vai sair da mesma cor. Quando vamos morrer, vamos ficar do mesmo jeito. Osso. O que a gente leva daqui quando morre? O que a gente deixa aqui? O que foi como pessoa? O que poucos entendem. Como pessoa, né? O que a gente é como pessoa. Se for uma pessoa boa, vai ficar aquelas lembranças, né? Que vão ficar se lamentando. Olha, fulano era uma pessoa maravilhosa, né? Oh, que saudade do ensinamento de fulana. Isso que vai ficar para nós. Eu sempre digo assim, caixão não tem gaveta. Não adianta nada ter, a gente tem que ser, acima de tudo, ser humano, ser pessoa, né? Porque o ter vai nos dar culturalmente estabilidade financeira, bens materiais. Mas se quem muito tivesse não ensinar os filhos a cultivar, também vai colocar uma bomba na mão da família, né? Porque quem não saber ganhar fácil, não sabe dar valor. Infelizmente, famílias às vezes terminam cedo, porque os velhos se foram e quem ficou com os bens não soube administrar. Então, dê valor a cada coisinha na tua família. Hoje em dia é uma era digital, gente. A gente aprende muito, coisas boas e coisas ruins, né? Então, cabe a cada um de nós saber usar isso, saber administrar isso. E não é porque teus pais lá antigamente não tinham celular, não tinha isso, que eles são as pessoas burras, são as pessoas quadradas. Cada coisa teve a sua época. Cada aprendizado teve a sua época. E eles fizeram um esforço danado para poder estar aqui. Começou culturalmente lá nos teus avós e foi passando, né, para ter uma família. As bases familiares são pouco, hoje em dia, cultivadas, são pouco, infelizmente, estão se perdendo o amor dentro da própria família. E a gente tem que ter o respeito. Começa em casa, na verdade, o respeito próprio. Porque quando a gente se ama, quando a gente se respeita, a gente não vai olhar a cor da pessoa que estiver, como teu amigo, como teu parceiro de trabalho, às vezes. Quando a gente se ama, a gente precisa, as pessoas que vão vir com a mesma base. Vai olhar, vai adorar aquela pessoa por ser a pessoa que é. Não porque ela é branca ou ela é preta. É por ser aquela pessoa que é. Por ser uma pessoa digna, por ser uma pessoa boa. Por isso que a gente tem que levar as bases familiares onde é que a gente for. Quando a gente se ama, a gente vai olhar para aquela pessoa ali e vai dizer: ai, meu Deus, que família maravilhosa que eu encontrei. Porque a gente não está vendo a cor da pele dela. A gente não está vendo a pessoa. Eu, quando eu tinha
Eu estou com meus filhos hoje, com os mais velhos, com 28 e 26 anos. Então, eles tinham, assim, entre 3 e 1 ano e pouco. Eu morava ali para baixo, perto do Ilmo. Um dia, indo para casa, que eu tinha o meu do meio, então tinha que amamentar, eu ia para casa ao meio-dia. Trabalhava na floricultura ali no centro, então eu ia correndo, né? Eu vinha descendo bem rápido, tinha 2 crianças no portão ali para baixo do antigo Zanzi, né? Daí eu tão apressada, mas falaram negro, né? Olha, negro, vai ter que pegar, vou te dar para negro, fulano. A menininha mais grandinha e o piazinho mais pequenininho, sempre estava caminhando um ano por aí. E cada vez que chegava mais perto, aquilo ficava mais agressivo. Eu me fez um mal tão grande, né, que cheguei, olhei, parei na frente da casa, olhei, tinha uma pessoa que erguia a cabeça e deitava de volta. E bati palma. Bati palma, com quem vocês estão, crianças? Com a avó. Mas quando eu cheguei perto, ela parou. Com a avó. Chama ela lá para mim, a véia levantava a cabeça, que também estou sendo feio de dizer véia, né, mas eu não sei o nome. Aquela senhora, então, levantava a cabeça e deitava de volta. E daí eu disse assim, e eu olhando, eu chamei de novo. Quando ela viu que eu ia abrir o portão para entrar, ela levantou e disse, a senhora não está escutando que os seus netos estão me chamando? O que a senhora está... Eu já tremia, né? Eu já tremia, porque me deu um estado tão grande de nervos ver, assim, aquilo que eu fiquei... Não sabia mais o que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, o que a senhora está ensinando para os seus netos? A senhora não está vendo isso? Eu já disse para minha filha que não é para ensinar assim. Eu disse, olha, a senhora sabe que racismo tem lei? Eu disse para ela, né? Isso aí. E daí ela foi, entre para dentro, as crianças. Eu já te falei que eu vou falar com a tua mãe, eu vou falar com a minha filha. Mas se a filha estava ensinando os filhos a ser assim, de onde que aprendeu? Meus filhos são mistura, né? Meu esposo é alemão e eu sou negra. Então, sempre nasceram um pouco mais claro do que o primeiro, então, nasceu que era uma... Eu sempre ensinei isso, nunca pode esquecer que a tua mãe é negra, né? Então, ensinei aquilo que... Agora eu tenho uma nora, estou 9 anos junto, a primeira vez que eu fui na família deles, ela é de descendência italiana, do lado do pai, e alemã, do lado da mãe, né? Daí, a gente foi lá, se reuniu tudo junto para se conhecer. Eu vi que uns levaram um susto, né? A mãe do Igor, negra, né? Não tinham observado, não sabiam disso, né? Eu vi que uns levaram um susto, porque daí tinha aqueles grupinhos assim, ficava mais do lado, mas daí a gente escutava, estavam me olhando e conversando entre si, né? Mas depois eles viram que todo mundo era apaixonado pelo Igor já, né? Todo mundo era, Deus o livre, era tudo Igor, Igor, que se a mãe do Igor era negra, ela deu tudo aquilo que eles amavam, que eles gostavam, que era o Igor, que admiravam, né? Então, eles ficaram, acho, mais admirados por isso, pela educação que tinha o Igor. Porque eu disse, não, a gente pode ser o que for, pode ser pobre, pode ser batalhadora todo dia, mas tem que ensinar valores para os filhos. Então, o meu filho passou também pelo racismo, né? Por causa que eu sou da parte da minha família ser negra, umas primas lá cobraram a mãe, como é que... Porque ele nasceu branquinho, né? Como é que a mãe gostava daquele guri tão branco? Uma prima minha, até hoje, ela fala que ela pagou com a boca, né? Porque depois a filha dela arrumou e também tem um neto bem branquinho. Dela, assim, eu paguei. Porque eu me admirava do tamanho, porque eles andavam com ele pendurado para lá e para cá, e ele era apaixonado pelo avô até hoje, né? Então ela dizia, como é que a mãe podia gostar daquela criança tão branca? Se a mãe era bem preta, né? E ficava indignado. Então ele passou também o alemãozinho batata, ou isso, aquilo, para o outro lado. Que o racismo também tem isso, né? Porque a agressão é no meio dos dois, porque quando você sente aquela mistura, é difícil de ser aceitada também, por tantas coisas que passaram. Então, meu filho também passou por isso. E o susto maior da família dela
Então foi isso, quando vira a mãe do Igor. Mas agora tudo, já estão 9 anos, eles casaram, segunda, né? No civil aqui. 9 anos juntos, não tem como não admirar a mãe do Igor. Então, quando a mãe do Igor vai para lá, já estou esperando o bolo que a mãe do Igor vai levar, né? Então, descobriram que não é para a mãe do Igor ser negra, que a mãe do Igor não era uma pessoa decente e maravilhosa. Então, isso eu me orgulho da base familiar que eu, né, criei, que eu fiz. Porque os valores vêm da família, vêm de casa. E nada, o melhor amigo nosso sempre são os nossos pais, né? O meu pai engoliu muitas coisas pelo bem dos filhos. Eu, no começo, achei que eu tinha que engolir também pelo bem dos meus, e depois eu descobri que não. Culturalmente, tudo mudou. Eu tenho dó hoje daquelas crianças que hoje, naquela época era pequena, hoje tem uns 20 e poucos, 30 anos, né? 20 e poucos anos, 30, que a maiorzinha deve ter. Se não mudaram esse conceito, se não descobriram com o mundo que é tudo diferente. Eu tenho dó dessas crianças. Então, tudo se resume à educação. No colégio vocês aprendem, né? Estudar valores étnicos, morais de estar um com os outros, né? Mas educação, a base vem de casa. Então, vocês não podem esquecer disso. A base familiar é em casa. Sobre os teus velhinhos, os teus vozinhos ali, que às vezes, fala tudo errado, né? Ficam criticando. Não, essa é a maior base que vocês têm, que vão preparar vocês para o mundo. Porque eles passaram sacrifícios enormes, às vezes, para vocês estarem aqui. E isso é cultural, né? Que hoje em dia ninguém acha, às vezes... É tanto olhar aqui, agora vocês vão olhar o que né, a cultura italiana e alemã vai mostrar para vocês ali, vocês vão ver que teve uma base no começo de tudo. Para uns mais sofridos, para outros nem tanto, mas tudo teve uma base. Então vamos nos amar, olhar para o outro, independente da cor, independente olhar para o outro e ver que essa pessoa tem um coração acima de tudo. E não é por ele ser preto ou ser branco que ele pode deixar de ser teu amigo. Tenham um bom dia a todos, que eu consiga deixar hoje, pelo menos um pouco de uma conversa, quando você chegar em casa, ter alguma coisa para comentar com seus pais. Porque tem que, na hora do almoço, na hora do café, tem que esquecer um pouco o celular, né? Guardar, sentar, jantar ou almoçar e conversar. Um bom dia a todos.